Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os nossos corações com os vossos dons. Iluminai a nossa mente. Fazei que, proclamando Jesus, Rei do Universo, nós nos submetamos à sua palavra, nos submetamos ao seu poder, que é amor e misericórdia. Do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e o sumo sacerdote se entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Nós concluímos o ano litúrgico com a solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, o Senhor da história, o Alfa e o Ômega, aquele que, elevado na cruz, agora é proclamado o Senhor da nossa vida. Ao celebrarmos a solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, nós nos encontramos no pátio do governador romano em Jerusalém, Pôncio Pilatos. Jesus é levado ali para ser condenado à morte. Pilatos o leva para o interior do palácio. Pilatos quer conversar com ele. Pilatos o retira do meio da multidão furiosa que gritava a sua condenação, instigada pelos sumos sacerdotes e pelos mestres da lei. Pilatos o leva para dentro. E ao levá-lo para dentro do palácio, Pilatos o interroga pelo único motivo que o preocupa: o fato de Jesus ser denunciado como alguém que se declara rei dos judeus. As questões religiosas não importam a Pilatos. A única questão que incomoda Pilatos é o fato de ele ser denunciado como alguém que se diz rei, portanto, alguém que faz frente ao império, alguém que se opõe ao sistema estabelecido pelo Império Romano. E Jesus responde à pergunta de Pilatos, perguntando-lhe se ele falava por si mesmo ou alguém havia lhe dito isto. E Pilatos responde à pergunta de Jesus com uma outra pergunta. Era uma maneira astuciosa de não responder à pergunta que Jesus lhe fazia. E Jesus continua dizendo que ele de fato é rei. Jesus, diante de Pilatos, não tem nada a perder. Jesus sabia que a sua sentença já estava determinada. Portanto, diante de Pilatos, Jesus não precisava mais esconder a sua realeza. Diversas vezes no Evangelho, as multidões querem aclamar Jesus rei. E por diversas vezes Jesus foge
Jesus foge à euforia da multidão. Jesus não se deixa vencer pela ilusão do poder. Jesus não se declara em momento algum rei. Mas uma vez que a sentença que lhe fora determinada era de que ele se dizia rei dos judeus, Jesus declara ser rei, de fato. Mas Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu fosse libertado. O meu reino não é daqui. Nós temos no nosso inconsciente a imagem do rei como alguém que se reveste, que está vestido luxuosamente, que ostenta uma coroa, um cetro. No nosso inconsciente, a imagem do rei, a imagem do poder absoluto, a imagem da força. E Jesus diz que ele é rei, mas não segundo os reis deste mundo. O meu reino não é daqui. Nos primeiros séculos da era cristã, nas primeiras, aonde nós encontramos as primeiras igrejas, Jesus era representado como pastor, que tinha a ovelha sobre os seus ombros. A realeza de Cristo não era estampada com os critérios deste mundo, com as imagens deste mundo. O reinado de Cristo é o reinado do serviço, é aquele que dá a vida, é aquele que não reserva nada para si, é aquele que não possui nada, por isso não tem nada a oferecer, senão a sua própria vida. A realeza de Cristo é a realeza que se manifesta na cruz. Na cruz nós temos a mais perfeita imagem da realeza de Cristo. O seu trono é o madeiro. A coroa que traz sobre a sua cabeça é uma coroa de espinhos. Na sua paixão, ele foi tratado pelos soldados romanos como um palhaço. Lhe puseram um trapo vermelho sobre os ombros e uma cana na mão e lhe esbofeteavam, dizendo: salve, rei dos judeus. A verdadeira realeza de Cristo está no fato de ele dar a vida pelo seu povo, ele dar a vida por nós. A imagem mais bonita para falar da realeza de Cristo é a imagem do pastor, que vela, que se desvela pelo seu rebanho. Geralmente, quando nós vemos a imagem de Cristo, ou melhor, a imagem da realeza de Cristo, nós o vemos a uma certa distância, numa atitude altiva, com um semblante sério, a semelhança dos reis deste mundo. Jesus Cristo, Rei, é aquele que quer ser próximo, é aquele que está próximo de nós, é aquele que não se afasta de nós. É aquele que vela por nós, é aquele que cuida de nós, é aquele que nos acompanha, jamais nos abandona, é a imagem daquele que nos toma nos seus braços e nos carrega nos seus ombros quando nós estamos cansados e estamos feridos. Nós te proclamamos nosso Rei, Senhor. Tu és o nosso Rei e Senhor. Nós proclamamos que a tua realeza é muito maior do que a realeza dos reis deste mundo. A tua realeza não se manifesta na força, mas no serviço. Não é poder, mas é amor. Não reserva nada para si, mas se dá inteiramente por nós. Nós te proclamamos Rei, Senhor, Rei do universo. Nós queremos aprender contigo, Jesus, a vivermos nesta atitude de serviço. Que nós também estejamos próximos uns dos outros, como tu estás próximos de nós. Que nós possamos velar uns pelos outros, como tu velas por nós.
que nós possamos cuidar uns dos outros como tu cuidas de nós, que nós possamos amar a todos, como tu amaste a todos, mesmo aqueles que te condenaram à morte, porque o teu amor é maior do que todas as coisas. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.